Alguém gostaria de fazer a prece? Não? Então tá. Eu Então, faço, se ninguém fizer, eu faço. obrigada, pode fazer, Ariane. Mestre Jesus, é nesse momento que estamos reunidos aqui, que pedimos a presença dos espíritos benfeitores conosco, que estejam presentes durante esse estudo. Agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos nessa plataforma virtual e pedimos aos amigos que nos auxiliem no entendimento do estudo de hoje. Pedimos as bênçãos dos céus para os amigos queridos os benfeitores espirituais, pedimos as bênçãos dos céus para as nossas famílias, as nossas casas, os momentos que passamos juntos, os nossos familiares, possam ser momentos agradáveis. Pedimos aos céus muita saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Pedimos aos céus a proteção e também pedimos a guia do nosso Mestre Jesus e da nossa Mãe Maria Santíssima. Agradecemos, Senhor, por mais essa quinta-feira, por mais esse estudo, pelo nosso irmão André Luiz, que trabalhou tanto para nos passar tantas informações maravilhosas, e pelo nosso irmão querido Chico, que transmitiu essas mensagens tão importantes para nós. Obrigada, Mestre, obrigada, Senhor, que assim seja. Amém. Amém. Boa noite, Hélia. Boa noite, Tati. Então, vocês não estão no mute. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Hélia também está no mute, viu? Então tá, eu vou fazer o share, tá? Para a gente... Eu não lembro mais nada. Vocês vão ter que fazer um recap. Eu não lembro mais nada, porque Mas eu tô você lendo... é o melhor recap? Tô lendo um monte de livro, eu tô confundindo já as histórias. Vocês estão conseguindo ver bem? Acho que aumentar um pouquinho, né? Se você puder aumentar, Alex. Sim. Tá bem pequenininho. Melhorou? Tá bem pequenininho. Melhorou. Então tá, dá pra ver direitinho agora, né? Dá sim. Tá. Só para fazer... Alguém gostaria de fazer o recap? Ai, peraí que eu tenho que deixar uma pessoa entrar aqui. Só um segundinho, meu Deus. Vocês estão vendo direitinho, né? Então. Ok. Boa noite, Keta. Keta, você está no mute, só para você saber, tá? Então tá. O recap... Então, se eu não me engano, semana passada a gente aprendeu que foi o processo de colocar diminuir, vamos dizer assim, né, o Segismundo, não foi que eles estavam preparando para ele retornar ao corpo de criança, de feto, né? Então eles foram foi esse trabalho que eles fizeram semana passada, não foi? Acho que se eu lembro bem, foi isso. Foi E isso aí mesmo. o André Luiz estava muito questionando muito, né? E estava muito impressionado com toda aquela situação, né? E até o mentor falou para ele: por que que você está tão impressionado? Porque no retorno, muitas pessoas, quando vão retornar ao plano espiritual, elas também diminuem de tamanho, vão ficando menorzinhas, algumas até em leito de cama ficam irreconhecíveis, né? Porque eles vão definhando e quando é para voltar para o plano espiritual. E aí o André Luiz falou, pô, é verdade, né? Então, e o perispírito, como é maleável, é muito mais fácil trabalhar nesse processo, né? De mudança física, né? Do perispírito. E eu acho que era isso que a gente estava estudando. Eu não lembro se tinha mais alguma coisa, se alguém quiser. Era isso, sim. E eu acho que era bom voltar só um pouquinho, um parágrafo antes aqui,
onde começa com os membros e os órgãos serão Que página você excelentes. tá, Alexia? Qual É página a aí? página, no computador, é a página 139, né? Aí a gente pode voltar um pouquinho na mesma página, aqui, depois de pequena pausa, acentuou, né? Uhum. Alguém gostaria de ler? Eu posso Ah, ler? posso ler. Então tá bom, Quem quer ler? pode A ler, Ellen por quer favor. ler? Não, José, leia. Eu só leio se ninguém quiser ler, mas José, por favor, então. Obrigada. Tá bem. Depois de pequena pausa, acentuou. Quem acentuou? O instrutor? Vamos voltar só um pouquinho, Provavelmente, né? então? Aham. Provavelmente. Não, eu posso seguir. Então. Deve ter sido o Alexandre, né? Em seguida, Alexandre convidou os... É melhor voltar para aí, né? em É. seguida, eu acho Isso aí, ó. Em seguida, Alexandre convidou os construtores a examinarem os mapas cromossômicos em companhia dele, junto de Herculano. Acompanhei o trabalho com interesse, embora absolutamente desprovido de competência para ajuizar com precisão, relativamente aos caprichosos desenhos sob o nosso olhar. O Herculano é... O Herculano, ele vai ser o mentor do Segismundo, Sigismundo. né? Ele vai permanecer com ele até os 7 anos, Ah, depois legal. ele vai acompanhar à distância, né? Verdade. Obrigado, Alex. Não me é dado transmitir, não, André falando, né? Não me é dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais, por falta de elementos para comparação analógica. Mas posso dizer que, fim da parte propriamente técnica das conversações, o meu orientador acrescentava satisfeito. Com exceção do tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Depois de pequena pausa, o instrutor acentuou. Os membros e os órgãos serão excelentes. E se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito preciso. Está falando de Sigismundo, né? Aham. Se ele, pelo que eu entendi, ele tem um probleminha ali no sistema circulatório, mas se ele se dedicar ao trabalho, né, aproveitar as oportunidades, esse probleminha vai ser amenizado. Você vê que até os problemas físicos da gente podem ser amenizados com o trabalho no âmbito espiritual, né? Eu acho incrível isso. Bem servido, né? Uhum. E aí, vê claro aí, né, que o Sigismundo já atingiu essa consciência, né? A necessidade, o trabalho, né? O problema é quando está no corpo, né? Vamos lá. Voltando-se. Amigo, voltando-se para os construtores, falou-lhes afável. Meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Sigismundo, uma nova experiência, até que ele atinja os 7 anos após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Isso aí a gente conhece, né? Depois de 7 anos, né? Uhum. Os primeiros 7 anos está a presença intensiva, ostensiva do mentor espiritual, né? E a criança ainda está com o pé no mundo espiritual, né? Vamos lá. É Realizando verdade, é nesse período que muitas crianças têm os amiguinhos invisíveis, né? Uhum. Meu amigo. Eu não tive amigo invisível. Eu tenho amigo que teve um amigo invisível, eu não tive. Você teve, mas não viu, né? Igual eu, igual quem não viu, né? Todo Ou mundo eu tem, tive, nem ou eu todos tive, a veem. gente tava de mal, né? A gente não conversava, que eu não lembro dele. Depois desse período, a nossa tarefa de amigo e orientador será amenizada, como a gente acabou de comentar, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra o assédio das forças menos dignas. Entretanto,
Peço-lhes muita atenção nos primórdios de formação do timo, glândula, como sabem, de importância essencial para a vida infantil desde o útero materno. Eu não conheço isso aí, timo. Também não. Precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular, até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Deve ser os glóbulos vermelhos, né? Uhum. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços dessa natureza. Alguns dos amigos presentes passaram a observar os mapas com maior atenção. Quer subir mais um pouquinho? Enquanto se estendiam sob meus olhos aqueles microscópicos sinais, facultando amplo exame da célula ovo, acerquei-me do instrutor e, sentindo-o mais acessível às minhas interrogações, perguntei: Temos nestes mapas as geografias dos gênios da hereditariedade distribuídos nos cromossomos. A lei da herança, porém, será limitada? A criatura receberá, ao renascer, a total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Eita, disposição criminosa não, né, gente? Não, André. Olha, o cara já falou aí, ó. Não, André. Observou o orientador com grave inflexão. Ah, então, não, André. Observou o orientador com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nasciturnos, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço da reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, imanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a qual... Como me perdi. A que foi chamado... Não, Aqui? você pode marcar aí, na qual... A que? Tá vendo? Aqui? A que foi chamado a viver, aprimorando-se. As segundas resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma nos círculos benditos da experiência. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê-las ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo da elevação. Aí, ó. A carne, né, gente? Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço da autoelevação, glória, sobrepairará a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Amém. Com consciência, portanto, ninguém se pode queixar das forças destruidoras ou das circunstâncias asfixiantes em se referindo ao círculo onde renasceu. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Amém. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Essa é a lei. Em virtude das anteriores explicações do orientador, relativamente à importância da assistência de Herculano a Segismundo reencarnado, até os 7 anos, procurei obter do Instituto alguma elucidação a respeito. Pedi desculpas a Alexandre, todavia, não me pude furtar a delicada inquirição. Opa, tem esse porquê tá errado aí. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais da existência humana estaria terminado o serviço da reencarnação? Boa pergunta, hein?
Como sempre acontecia, o nobre mentor, viu-me complacente, sorriu, qual pai caprichoso, e respondeu solícito. Você não ignora que o corpo humano tem suas atividades propriamente vegetativas. Mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Olha, Interessante, né? na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu encarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências. E, somente aos 7 anos de vida comum, começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico ou forma pré-existente no novo serviço iniciado. O sangue, portanto, é como se for o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo incessante na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou a enfermidade. Se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Alguém gostaria de comentar? Tá bem claro, mas é muito bonito, muito interessante, muito rico, né? Alguém quer seguir lendo? A Hélia, a Ariane, alguém quer ler? Posso ler um bocadinho, se quiser, né? Tá. Vamos. Queres continuar a ler, Zé? Você que sabe, Elia, se quiser, eu posso ler também. Não, lê, então. Eu leio mais vezes. Eu normalmente leio, por isso lês hoje um bocadinho mais. Tá bom, então. Fortemente impressionado com a revelação do respeitável amigo, observei. Oh, como é grande a responsabilidade do homem frente ao corpo material. E o orientador respondeu, diz bem, ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura reencarnada. Sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vasto físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. Verdade, né? Jesus disse que o corpo é o templo do espírito, né? Sim. O espírito... Oh, desculpa. Sim, é verdade. O espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza. Mas, como atender ao semelhante imperativo, destruindo a máquina orgânica, base fundamental do serviço a fazer? Olha, a importância de cuidarmos do corpo. E respeitar, né, também o corpo da gente, os limites, né? É verdade. Indo agora, refira-se você à lei da herança. O corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino, com água do mar, nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Em voltando à crosta, temos de aproveitar-lhe a herança, mais ou menos envolvida no corpo humano. A essa altura das elucidações surpreendentes para mim, Alexandre, depois de ligeiro intervalo, continuou. Por isso mesmo, não desconhece você que, enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas respirando em terra firme. Olha aí. Olha que coisa linda, que incrível, né? No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal. Uau! Oh, gente, ó. Eu gosto de sal. Oh! Que interessante. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada
Uau, cuja composição é quase idêntica à do mar, uau. constante dos sais de sódio, de cálcio e de potássio. Não sei como é que é a importância da água, né? Aham. Os cientistas, eles consideram que para que haja vida, como nós a conhecemos, é que haja água, né? Então, é por isso que quando há essas sondas espaciais, né, que vai estudar os planetas, o que os cientistas buscam é essa água, né? Porque Sempre a água, né? existe água, estão sempre buscando água. Sim, Keta? Eu lendo aqui, né, não cortando você, mas eu me recordei uma passagem que eu ouvi ou li sobre Chico Xavier, que ele dizia que no mar, se a gente pudesse ir sempre ao mar para poder refazer as energias, que é de lá que vem. Então, aqui está mais do que provado isso, né? Verdade, verdade, verdade. É por isso que quando a gente toma banho de mar, a gente sai normalmente renovado, né? A gente entra no mar e sai do mar sentindo completamente diferente do que entrou, né? E lembrando também que no útero materno nós estamos mergulhados em água, né? Também. Verdade, bem lembrado. Bem lembrado. Então, realmente é incrível. Passado, né? Da água salgada. Bem interessante. Gente, eu gosto do mar, viu? Eu fui descobrir isso quando eu me mudei para cá, porque eu morava no Rio, né, cara? Eu morava perto do mar, assim, uma rua para cima. Uhum. E aqui eu não tô longe do mar, né? Eu moro bem longe do mar, 6 horas para ir pro mar. Aí eu falei, ai meu Deus, agora eu sei que eu gosto do mar. Aí sempre no verão eu vou para a praia, eu não saio da água, eu vou até escurecer. Só dá valor depois que perde. Verdade. Aí isso eu senti na pele mesmo, só fui dar valor depois que perdi. Eu também sinto muita falta mesmo. Então, na verdade, é porque intuitivamente, instintivamente, a gente está sendo. A gente quer, né, voltar às origens, a gente sabe, né, que nós somos essencialmente constituídos desses elementos e a gente, por instinto, né, quer estar perto, se sente bem quando volta, né, é muito interessante. Como, por exemplo, você citou os cientistas, é tudo intuição, isso é instinto, né, onde a água, a vida. Que legal saber que a gente está no caminho certo, né, a gente está a caminho da luz. Exato. Deixa eu voltar lá, senão você não consegue. Aqui. Encontra-se, então, é o instrutor ainda explicando, né? Encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. A verdadeira surpresa de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Não soube o que responder, disse André, em vista das definições ouvidas e, ante o meu silêncio, foi o próprio Alexandre que continuou depois de significativa parada. Como vê, André, ao renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando. As forças físicas devem evoluir com as nossas almas. Se nos oferecem o vaso do serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-os com a luz do nosso respeito e equilíbrio espiritual, no campo de trabalho e educação orgânica. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credora de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Amém. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Olha, as células são companheiras de evolução. Meu Deus, até as células estão evoluindo, né? É incrível, incrível. A importância, né, de cuidarmos do corpo. Onde a vida, né? Onde a vida, a evolução, né? Em andamento.
A conversação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeria sublimes questões. Entretanto, ele mesmo recordou-me o trabalho em curso e deu por fim dos esclarecimentos daquela hora. Estávamos a 2 horas depois da meia-noite. Opa, 2 horas da manhã, gente. 2 horas da manhã estou dormindo. Mas está fora do corpo, às vezes trabalhando, vendendo, né? É verdade, bem lembrado. Então, eles nos visitam, né? Eles nos visitam na Ou madrugada. nós nos visitamos também. Good point. Permaneciam agora ao nosso lado não somente Alexandre e os construtores, mas também diversos amigos espirituais da família, congregando todos os companheiros em torno de si. Como figura máxima daquela reunião, Alexandre falou gravemente. Então aqui, acho que ainda está no Segismundo, né, Alex? Sim. Então vieram amigos espirituais da família, né? Sim. Acompanhar ali a monitorização de Segismundo, né? Nossa, é lindo demais esse processo, né? A gente nem imagina o quantos envolvimentos de quantos seres espirituais, né, tem no processo de concepção, né, da vida, da reencarnação, né, no momento quando é concebido, né? É lindo demais e tão complexo do ponto de vista espiritual, claro que também do fisiológico, mas eu nunca imaginei que envolvesse tantos espíritos, né? É muito bonito. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu estou bem, eu estou a ouvir com atenção. Então tá. Não tenho assim grande coisa a dizer, não. Eu também. Se alguém... Perdão. Pode falar. Tô gostando bastante, tô escutando, gostando muito, achando tudo tão lindo, tô assim, pensando que você tem que voltar, tem que voltar a ler de novo para ter certeza que tá entrando tudo. É interessante que cada vez que a gente lê, a gente observa mais coisas, mais interessantes. Eu já li esse livro, acho que umas 2 vezes, e olha que coisas que eu não percebi quando eu li, e agora eu estou percebendo. Interessante. Quando lê juntos, né? Quando a gente lê juntos, vai pausando, a gente tem mais tempo para refletir, e às vezes a reflexão do outro sempre traz uma coisa nova, acrescenta, né? O ponto de vista do outro. Exato. Eu também acho assim. Como aqui disse, a família do encarnante, aqui no caso, espiritual, veio para que, quando ele vai para nascer, né? Isso. Interessante essa mudança, que quando a gente também desencarna, é óbvio que os espíritos também vêm, mas os familiares encarnados também vão, né, ao velório, no caso, né? Nossa, good point, muito bom, muito bem lembrado a tua observação, muito interessante, é verdade. Verdade, bem falado. Agora, meus irmãos, Alexandre falando, né? Agora, meus irmãos, penetremos a câmara de nossos dedicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. Aí, ó, gente. Momentos de grande emoção. E depositando Segismundos nos braços da entidade que fora na crosta terrestre, a carinhosa mãe de Raquel acentuou: seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. O coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato de sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria. Voltando-se para a assembleia ali congregada, explicou: faremos agora o ato de ligação inicial em sentido direto de Segismundo com a matéria orgânica. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período da gestação do seu corpo futuro. Não ignoram o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos. E Segismundo deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós, nesses últimos anos
em que se devotou a grandes obras de benemerência e fraternidade. Logo após, penetrávamos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo. No leito de madeira, em macios lençóis de linho, repousavam 2 corpos que a bênção do sono imobilizava, mas ali mesmo, Adelino e Raquel, nos esperavam em espírito, conscientes da grandeza da hora em curso. Em despertando na esfera densa de luta e aprendizado, seus cérebros carnais não conseguiriam fixar a reminiscência perfeita daquela cena espiritual, em que se destacavam como principais protagonistas. Contudo, o fato gravar-se-ia para sempre em sua memória eterna. Os amigos invisíveis do lar, companheiros de nosso plano, haviam enchido a câmara de flores de luz. Desde a meia-noite haviam obtido permissão para ingressar no futuro berço de Segismundo, com amoroso propósito de adornar-lhe os caminhos do recomeço. Oh, amém. Coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Agora a gente fica pensando, óbvio que esse deve ter sido mais especial porque ele tinha merecimento, né? Mas todos nós, independente de merecimentos, nós temos uma assistência para esse diminuição do espírito, para reencarnar. Todo esse trabalho, todo esse processo, e depois de 2 meses, muita gente vai lá e faz aborto. Imagina. Quão sério é isso? Eu estava ouvindo aqui e pensando, meu Deus, olha só, tem que ser proibido mesmo, né? Tem que ser proibido, não, posto na consciência que isso é um crime mesmo, né? Pensa, não é só um, é muita gente, é muito trabalho envolvido, vamos dizer assim, se é que podemos falar desse jeito. Com certeza, com certeza. Verdade. Pois é. Mas tem sempre uma segunda chance, né? A gente tem sempre, às vezes a pessoa comete o aborto por ser imatura, por desconhecer, né? E depois, às vezes, o mesmo espírito fica esperando uma nova oportunidade quando a pessoa amadurece. Ele pode receber novamente. Lembramos que tem sempre a misericórdia divina, né? Ao alcance de todos, né? E ao socorro de todos nós. Sim, mas é um trabalho que foi feito, que foi Com certeza. Perdido. Não. Com certeza. Né? Tem que recomeçar, né? E sempre de uma maneira mais trabalhosa e dolorosa, né? Também, né? Então tá, a gente agora vai voltar lá. Não, já me lembro onde nós paramos. Acho que aqui recomeço, né? Isso. Mais de 100 amigos se reuniam ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, temporariamente desligado dos veículos físicos. E aí, você precisa... Alex. Tudo bem? Você está ainda vendo? Não, você tem que subir. Sério? Agora foi. Acho que está falhando. Ok, porque no meu está aparecendo aqui em cima. Está falhando. Ok, agora foi. Estão conseguindo ver? Em Sim. seguida, aqui, olha, eu vou marcar. Em seguida, sim. Sim. Em seguida, com a melhor harmonia, os presentes passaram as saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos cônjuges esperançosos. O quadro era lindo e comovedor. 2 entidades ao meu lado comentavam fraternalmente. É sempre penoso voltar à carne, depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que, mesmo em tal circunstância, sublime é a felicidade daqueles que o praticam. Sim, respondeu a outra. Segismundo tem lutado muito pela redenção e nessa luta
vem sendo um servo devotado de todos nós. Bem merece as alegrias desta hora. A esse tempo, observei que a entidade convidada a guardar o reencarnante se mantinha a pequena distância de Raquel entre os espíritos construtores. Refletia sobre esse fato quando alguém me tocou levemente, despertando minha atenção. Era Alexandre, que sorria paternalmente, elucidando-me. Deixemos os nossos amigos por alguns minutos no suave contentamento das expansões efetivas. Iniciaremos o trabalho no momento oportuno. Perplexo diante dos fatos novos para mim, eu não acomodara o raciocínio em face dos múltiplos problemas daquela noite. Por isso mesmo, alucinantes interrogações vagueavam-me no cérebro. O orientador percebeu meu estado da alma e, talvez por esse motivo, deu uma impressão de mais paciente. Valendo-me daquele instante, indiquei Segismundo, recolhido nos braços acolhedores que o aguardavam, e perguntei: nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens tal qual vivia entre nós? Já que as suas instruções se baseiam na forma perispiritual preexistente, terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizavam em nossa esfera? Boa pergunta. Alexandre respondeu sem titubear. Raciocínio devagar, André. Falamos da forma pré-existente, nela significando um modelo de configuração típica, ou, mais propriamente, um uniforme humano. Os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade. A forma física futura do nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel, a atuação do próprio interessado, o concurso dos espíritos construtores, que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre, o auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo, e poderá fazer uma ideia do que vem a ser o templo físico que ele possuirá por algum tempo, como dádiva da superior autoridade de Deus, a fim de que se valha da bendita oportunidade de redenção do passado e iluminação para o futuro, no tempo e no espaço. Alguns fisiologistas da crosta concordam em asseverar que a vida humana é uma resultante de conflitos biológicos, esquecidos de que, muitas vezes, o conflito aparente das forças orgânicas não é senão a prática avançada da lei de cooperação espiritual. Segismundo terá, então, insistir, uma forma física eventual, imprecisa, por enquanto, ao nosso conhecimento? O instrutor esclareceu sem demora. Se estivéssemos diretamente ligados ao caso dele, estaríamos de posse de todas as informações referentes ao porvir, nesse particular. Mas a nossa colaboração nesse acontecimento é transitória e sem maior significação no tempo. Os orientadores de Segismundo, porém, nas esferas mais altas, o há no programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino. Muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. Isso é verdade, hein, gente? O próprio Segismundo e o nosso irmão Herculano estão de posse dos informes a que nos reportamos, porque ninguém penetra no educandário para estágio mais ou menos longo, sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Nesse ponto, o mentor generoso fez ligeiro. Oi? Acho que ninguém disse nada, não. Nesse ponto, o mentor generoso fez ligeiro intervalo e continuou em seguida. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios,
fazem parte dos estatutos educativos. Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais preexistentes nas lições e conflitos presentes. Pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. É verdade, né? É na dificuldade que crescemos, né, gente? E ai de nós se não fossem elas, né? As nossas limitações, as nossas enfermidades. Ai de nós se nós não tivéssemos esse recurso, né? Esses recursos para dar uma freada na gente, né? Fazer a gente ficar mais humilde, ou parar para pensar, ou até não ir com tudo, assim, desregradamente, por causa das limitações. Então, elas são bênçãos, na verdade. Sim. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Não? Então tá bom, vamos prosseguir. Segue? Uhum. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. Em vista disso, o mapa alusivo a Segimundo está devidamente traçado, levando-se em conta a cooperação fisiológica dos pais, a paisagem doméstica e o concurso fraterno que lhe será prestado por inúmeros amigos daqui. Imagine, pois, o nosso amigo voltando a uma escola que é a Terra. Assim, procedendo, alimenta um propósito que é o da aquisição de valores novos. Ora, para realizá-lo, terá de submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade de que dispõe em nosso meio. Verdade. Não poderíamos, porém, Daguei, intitular semelhante prova de destino fixado? O instrutor aduziu com paciência. Não incida no erro de muita gente, André. Isto implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime, em caso algum, o impulso livre da alma, no sentido da elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Nosso livre-arbítrio, né, gente? Deixando claro aí nosso livre-arbítrio. Aí onde mora o perigo, né? Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aqueles que reencarnam. Nós aqui, né, galera? Onde os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. E o espírito que torna a esfera de carne pode melhorar essa cota de valores. Opa, essa é mais difícil. Ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio, intensivo, ou distanciar-se dela, que eu presumo que é o mais comum, né? Enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. Aqui, novamente, né, a misericórdia divina, você vem com tudo isso meio que planejado, mas você ainda tem a liberdade de modificar e melhorar isso, né, e não passar por tudo, né, que está ali, por todas as condições que estão mais ou menos delineadas, né, Deus te permite, com os seus feitos, né, a sua conduta, modificar essas linhas, né? E isso é maravilhoso, né? Nada é fatalístico, nada como disse, não é um destino, né? É apenas um traçado, né? Que você pode melhorar ou piorar, né? As linhas desse traçado. É muito, muito interessante, como a gente tem a liberdade que Deus nos concede. O livre-arbítrio, ele é respeitado, né?
Exatamente. E aí, um dos casos desse é o próprio Chico, né? E o Divaldo, né? O Chico, ele... Eu não sei direito os números. Era para eles... Ele estava planejado escrever 30 livros. Escreveu centenas, né? O Divaldo também, ele conta em uma de suas palestras, ele fala que, né? Teve um momento lá que ele foi levado lá no mundo espiritual e a galera lá estava deliberando se dariam mais anos de vida para o Divaldo continuar o trabalho ou se já era hora de finalizar. Ele conta fazendo piada ali. Ele recebeu uma moratória, É uma né? moratória, recebeu uma moratória. Então, ele, né? O que ele fez foi melhor que o planejado, né? Sim, acho que ele estava sendo muito útil, né, para muito sim ao próximo, e ia fazer muita falta, né, se ele partisse naquele momento. Eu já vi ele contando isso também, inclusive ele faz a gente rir muito quando conta isso. Ele fala contando piada. A essa altura, a Alexandra interrompeu-se, talvez ponderando o tempo gasto em nossa conversação, e como quem sentia necessidade de pôr termo à palestra, observou, acho que o André já estava perguntando demais, né? O Alexandre estava ali cansado. Então, o Alexandre observou. Todo plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão. Graças a Deus. E toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Gente, glória a Olha Deus. só, Cara, Deus é bom, né, saber que nos é dados recursos, né, recursos para que a gente só melhore, né. Então, não importa a situação que estamos, né, desesperadora que nos Exatamente. encontramos, Deus sempre dá os recursos que precisamos para superar e melhorar. Logo após, convidou-me o orientador amigo a nos aproximarmos do casal. Recordou Alexandre que a hora ia adiantada e devíamos entregar aos nossos cônjuges felizes o sagrado depósito. Os construtores, por intermédio do mentor que os dirigia, pediram-lhe fizesse a prece daquele ato de confiança e observei que profundo silêncio se fizera entre todos. Dispunha-se o instrutor ao serviço da oração, quando Raquel se lhe aproximou e pediu humilde. Boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu novo filho de joelhos. Que lindo. Alexandre aqueceu, sorrindo. E mantendo-se entre ela, genuflexa e Adelino, que se conservava como nós outros de pé, extremamente comovido, começou a orar, estendendo-se as mãos generosas para o alto. Pai de amor e sabedoria, digna-te abençoar os filhos de tua casa terrestre, que vão partilhar contigo neste momento a divina faculdade criadora. Senhor, fazer descer, por misericórdia, a tua bênção neste ninho afetuoso, transformado em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos, companheiros de luta no passado, acompanhando o amigo que retorna ao testemunho de humildade e compreensão de tua lei, Pai. Ó Pai, fortifica-o para a travessia longa do rio do esquecimento temporário. Permite que possamos manter sempre viva a sua esperança. Ajuda-nos ainda e sempre, para que possamos vencer todo o mal. Concede aos que recebem agora o novo ministério de orientação do lar, com o nascimento de um novo filho, a tua luz generosa e santificada que dissipa todas as sombras. Fortalecer-lhes, Senhor, a noção de responsabilidade. Abre-lhes a porta da tua confiança sublime. Conserva-os na bendita alegria de teu amor desvelado. Restaura-lhes a energia para que recebam jubilosos a missão da renúncia até o fim. Santifica-lhes os prazeres para que não se percam nos despenhadeiros da fantasia.
Este, Senhor, é um ato de confiança de tua vontade infinita que desejamos honrar para sempre. Abençoa, pois, o nosso trabalho amoroso e, sobretudo, Pai, suplicamos tua graça para nossa irmã que se entrega reverente ao divino sacrifício da maternidade. Unge-lhe o coração com a tua magnanimidade paternal. Intensifica-lhe o bom ânimo. Dilata-lhe a fé no futuro sem fim. Sejam para ela, em particular, os nossos melhores pensamentos, nossos votos de paz e esperanças mais puras. Pessoal, vamos parar por aqui. Então, acho que para a gente, né? É um bom momento para parar, né? Alguém tem algum? Um bom momento, é muito lindo. Lindo, lindo, Tudo lindo. lindo. Vou voltar. Claro que eu sabia que a maternidade era uma coisa sagrada, linda, mas eu não sabia que, do ponto de vista espiritual, era tão complexo assim, apenas a concepção, né, de um novo ser reencarnante. E tão lindo também a maneira como eles veem tudo, né? Alguém quer comentar? Incrível. Realmente incrível, né? Imagine quando uma mãe tem trigêmeos. Isso deve ser um espetáculo, assim, o número de amigos espirituais ao redor de todos, né? Porque cada um daqueles trigêmeos tem uma história, como que é? Quádruplos, né? Quádruplos, né? Quíntuplos. E tem até uma mãe que nos Estados Unidos que teve 8, né? Então, você imagina esse processo, né? É um processo tão lindo, que envolve tantos espíritos e tão complexo, agora imagine quando vem vários de uma vez, né? É verdade, incrível, né? Por isso que as mães, os pais, né, desses irmãos gêmeos e trigêmeos, eles precisam ser muito, né, auxiliados, amparados, né? Porque eles estão ali se propondo a um ato tão heróico, né? É muito interessante isso. Realmente, todo esse processo do Segismundo foi incrível, né? A reencarnação dele. Desde da aproximação do pai, a recusa, né? O pai estava recusando, não queria aceitar, e depois todo o processo deles, assim, até agora. Nossa, que coisa mais linda pensar que isso acontece realmente, né? Comovente. E coisa melhor ainda é a gente ter acesso a essas informações, né? Somos gratos ao Espírito de Que privilégio, né? Que privilégio. privilégio, exatamente. É algo tão elevado, né? Tão elevado. É um véu que se descortina, assim, na frente da gente, né? Uma coisa que vai se abrindo, assim, é maravilhoso. A gente fica extasiado. Realmente. Parece que está todo mundo extasiado hoje, sem comentários. Bom, gente, se ninguém tem comentário, acho que a gente pode fechar, né? José Magalhães? Nada? Então, tá bom. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Eu faço. Tá ótimo. Obrigada, Rafaela. Senhor Jesus, Pai maravilhoso, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar presente nesse grupo. Gostaria de agradecer pelos mentores que nos acompanham e pela oportunidade de estar reencarnada. Todos nós temos caminhos traçados em vida e planos a seguir. E tudo é prescrito como deve ser, Senhor, e eu agradeço por isso. Assim como esse espírito que encarnou, nós também tivemos um caminho talvez semelhante de algumas formas. Pai, abençoe nossos corações para que sempre estejam próximos de nossos pais, de nossas mães, de nossos avós, nossos tios e aqueles que acompanham a nossa encarnação da família. Jesus, eu te agradeço
muito por aprender tanto essa noite. Senhor, que a nossa semana, que nosso final de semana que se aproxima seja cheio de bênção, iluminado pelo seu amor. Que assim seja. Amém. Obrigada. Amém. Deixa eu só parar de gravar aqui. Acho que eu não parei ainda. Espera aí.